Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados irmãos e irmãs, é com muita alegria que nós estamos aqui para juntos estudar e meditar a segunda leitura que a Igreja nos apresenta para este primeiro domingo da Quaresma, do ano B. E o texto que é nos apresentado para hoje se encontra lá na primeira carta de São Pedro, capítulo 3, versículos 18 até o 22, que nos diz assim: Caríssimos, Cristo morreu uma vez por todas, por causa dos pecados, o justo pelos injustos, a fim de nos conduzir a Deus. Sofreu a morte na sua experiência humana, mas recebeu uma nova vida pelo Espírito. No Espírito, ele também foi pregar aos espíritos na prisão, a saber, aos que foram desobedientes antigamente, quando Deus usava de longanimidade nos dias em que Noé construía a arca. Nesta arca, umas poucas pessoas, 8, foram salvas por meio da água. A arca corresponde ao batismo, que hoje é a vossa salvação, pois o batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus Cristo. Ele subiu aos céus e está à direita de Deus, submetendo-se a eles anjos, dominações e potestades. Gente, vamos entender melhor esse texto, porque na verdade ele pode gerar muitas reflexões estranhas para a gente, especialmente quem conhece um pouco mais de doutrina católica. Então, calma que eu vou te ajudar a entender cada detalhe. Mas antes, se inscreva já aqui no canal para que você não perca nenhum novo vídeo. Ative também as suas notificações, tá bom? Gente, é o seguinte. Em primeiro lugar, no versículo 18, a carta fala sobre a morte de Jesus, né? Ele morreu por causa dos pecados de toda a humanidade. Jesus era o justo, não tinha pecado, e ele morre justamente por causa dos nossos pecados, que somos injustos. Tudo isso buscando nos conduzir a Deus. Isso aqui eu sei que não é novidade para ninguém. Ele sofre uma morte, mas recebeu uma nova vida, tudo bem. Só que no versículo 19 tem uma expressão um pouco estranha. Que no Espírito ele foi também pregar aos espíritos na prisão. O que será que está querendo se dizer aqui? É por meio deste versículo que nós dizemos no credo que Jesus desceu à mansão dos mortos. Na verdade, a grande fé que nós temos é que todo o povo lá do Antigo Testamento que morreu e que até então não tinha acesso direto ao céu, porque de fato o Verbo ainda não tinha se encarnado, na morte de Jesus, de fato Jesus vai para resgatar esse povo que estava na prisão, que estava aprisionado, esse povo que estava na chamada mansão dos mortos. Essa é a visão que a igreja tem. E aí ele vai dizer que também foi pregar aos espíritos na prisão, aqueles que foram desobedientes antigamente, quando Deus lá no tempo de Noé fez tudo aquilo dali. Então é mais ou menos isso. Inclusive a igreja é muito taxativa em relação a esse assunto. Ela vai dizer o seguinte, que Jesus na verdade não vai salvar aqueles que antes, não buscaram na verdade a vontade de Deus, que não buscaram a salvação de Deus, nem por aí. No final das contas, o que Jesus fez foi salvar aqueles que antes já buscavam esperar nele. Mas obviamente Jesus foi também pregar e mostrar a salvação para aqueles que estavam ali na morte. Jesus vem como Salvador. Jesus não vai à mansão dos mortos como um derrotado pela morte, mas Jesus é o Salvador, Jesus é o Redentor e ele vai até a mansão dos mortos dessa forma. Depois, no versículo 21, vem a expressão um pouco estranha. Em primeiro lugar, o autor da carta vai dizer que a arca corresponde ao batismo. De fato, olhando para o Antigo Testamento, a gente lembra que o dilúvio foi um momento de muita água, e ali existiu toda essa salvação para aqueles que estavam na arca. A arca representa a igreja, Então, automaticamente a gente vai lembrando a dinâmica do batismo, de que nós também precisamos desse banho de regeneração. Só que é usada uma expressão um pouco estranha. O batismo não serve para limpar o corpo da imundície, mas é um pedido a Deus para obter uma boa consciência em virtude da ressurreição de Jesus. O batismo é só um pedido a Deus? Ele não nos tira do pecado original? Ele não nos salva? Ele não nos redime? Então, galera, a questão é a seguinte. Quando essa carta de Pedro ela foi escrita, provavelmente ali no final do primeiro século, início do segundo século, é assim que os biblistas datam essa carta, você tem que entender que não existia uma teologia sacramental muito avançada. Isso é um processo que vai acontecendo de modo gradual. O catecismo da Igreja Católica vai ser muito claro em dizer o seguinte, que não existirá outra revelação, a não ser no final dos tempos, na segunda vinda de Cristo. A revelação completa já foi acabada. Jesus já falou aquilo que precisava ser dito. Porém, todavia, entretanto, mesmo com essa realidade, a gente ainda está compreendendo tudo o que Jesus falou e fez. Então, por isso que a igreja ainda tem doutrina nova. Porque
porque a cada vez a gente dá um novo passo em compreendendo aquilo que o Senhor fez, aquilo que Ele foi falando. Então, nesse primeiro momento, ainda não se tinha uma total compreensão sobre o que era o batismo. Só depois é que a igreja vai desenvolver toda a doutrina do pecado original, especialmente na pessoa de Santo Agostinho, e aí vai se entendendo que o batismo vai sim limpar o nosso corpo dessa imundície que é o pecado. Então, é bom que você já tenha isso aqui em mente, tá certo? Depois, obviamente, é claro que o batismo também gera em nós uma nova consciência. É mais do que um pedido, é uma nova consciência gerada através da graça da ressurreição do Senhor. E aí depois vai falar que Jesus subiu aos céus e submeteu-se a ele anjos, dominações e potestades. E é interessante esse paralelo. Lá no Antigo Testamento, em Gênesis, o fato de estar na barca salvou aquele povo do dilúvio. Agora, com esse paralelo com o batismo que é feito, nós também somos salvos pelo batismo. E aí a grande pergunta, e aí dá para a gente poder linkar muito perfeitamente com a questão da quaresma, é entender que a quaresma também é esse grande desejo do nosso coração de viver de modo autêntico e real o nosso batismo. Não é viver o nosso batismo de qualquer jeito, mas é entender, nossa, eu sou alguém batizado, eu sou alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro, eu sou alguém que tive essa experiência profunda e real com o nosso Senhor Jesus Cristo, eu não sou mais uma criatura, mas eu agora sou filho de Deus. E como tal, eu agora de fato preciso ter uma vida nova. Eu preciso mudar, eu preciso buscar ter novas práticas. Por isso que é tão interessante essa dinâmica de que a quaresma ela acaba trazendo para nós um novo sentido da nossa vida enquanto cristãos batizados. E aí, é claro, essa segunda leitura ela se liga muito profundamente à primeira leitura nesse contexto. E com o Evangelho você pode estar se perguntando como é que a gente pode entender, como é que ela se liga muito bem, né? Nós podemos entender muito bem que o batismo é fonte de conversão, que é um pouco do que Jesus fala lá no Evangelho. Em segundo lugar, também, a gente viu a tentação de Jesus e que ele foi conduzido pelo Espírito Santo. Alguém que vive autenticamente o seu batismo é alguém que busca ser conduzido pelo Espírito Santo. E que sendo conduzido por ele, não é qualquer tentação que vai me fazer cair, mas eu busco nele encontrar forças para que eu não caia tão facilmente. Uma outra questão também que nós podemos elencar é lembrar que o Evangelho fala da harmonia original. A harmonia lá do Jardim do Éden, eu falava isso no vídeo sobre o Evangelho. Precisamos lembrar que o batismo ele nos faz nascer novamente. E nesse nascer novo, nós estamos em estado de graça. Estamos nessa harmonia inicial. Claro, se você cai, o sacramento da confissão está aí, para que nós possamos mais uma vez mergulhar na misericórdia de Deus. Essa segunda leitura é uma grande catequese sobre o sacramento do batismo. Eu espero que através dela você possa meditar muito mais sobre como você tem vivido como um batizado, uma batizada no tempo de hoje. Que Deus te abençoe, amado irmão e irmã. Eu quero só lembrar duas coisas muito importantes. Primeiro, é que na próxima segunda e terça-feira vamos ter uma live sobre o silêncio na Bíblia, no qual, para você poder participar, basta você entrar no grupo do WhatsApp, que está um link aqui na descrição. Tá bom? A live é gratuita, mas ela é privada só para os membros deste grupo. Segunda e última coisa é que eu estou lançando aí o curso sobre Lectio Divina. Você que tem interesse de poder participar, basta também adquirir o curso aí através do link na descrição. Aguardo por você, que Deus te abençoe.